Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz e muita bênção. Que bom que todo mundo está aqui. Hoje é dia da gente conversar um tiquinho sobre diversas coisas. Então, abram suas câmeras, queridos e queridos, ou queridas, para que a gente tenha aqui um, um momento só nosso. Primeira coisa, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Todo mundo bem, bem, bem? Todo mundo ok? Coisa boa. Que bom. A Bia e a Nanda estão online também, ó. Vamos dar um oi. Sheena. Sheena provavelmente tá com a Bela fazendo ela dormir. Que bom, pessoal. Uma linda noite a todos nós e que a gente continue cada vez mais trazendo amorosidade para todos os nossos momentos e generosidade para conosco mesmos, para que nós estabeleçamos dentro de nós pontos de equilíbrio tão necessários ao nosso autodesenvolvimento. Uma generosidade abundante é extremamente necessária para o processo de despertar. Um foco, né? O foco, não aquele foco no sentido de termos uma meta pré-estabelecida, mas a atenção do que nós estamos desenvolvendo conosco mesmos para que a gente usufrua desse campo de glória abundante a todos nós. Que coisa boa que a gente está aqui hoje, que coisa boa que a gente está aqui celebrando a vida, que coisa boa a gente ter algo de bom para compartilhar conosco mesmos. Que benção. Que benção. Botei lá no grupo, não sei se alguém anotou alguma questão, a gente vem desenvolvendo, né, diversos encontros, e dentro desses encontros a gente tá estudando as escrituras sagradas, a gente está vendo todas as questões de Karma Yoga, vendo as questões também dentro do próprio budismo, a respeito dos estados de vida, e eu abri, né, esse dia de hoje e até coloquei lá no grupo a oportunidade da gente estar compartilhando alguma coisa nesse encontro de hoje. Ah, então, queria saber se alguém trouxe alguma coisa para compartilhar. E se trouxe, para já abrir já o microfone e a gente iniciar o nosso bate-papo. Alguém por aí? Ah, viu? Eu não pensei em nada, não, mas eu quero compartilhar aqui algumas coisas que estão acontecendo comigo e, quem sabe, você pode trazer algo aqui para o coletivo em relação aos meus processos emocionais. Existe aqui alguém que não se sente merecedor, por mais que algumas experiências já tenham acontecido, que eu tive essa percepção, né, e acreditei que eu estava liberada ou livre dessa ilusão, mas ainda existe alguém aqui que não se sente merecedora e não se sente capaz. É, e isso tem trazido para mim, bem, só agora que eu percebo que eu, na verdade, sempre senti isso a vida inteira, né? Então, a forma como eu agi a vida inteira é uma forma agressiva, uma forma autoritária, uma forma, eu falo antes mesmo de me tornar terapeuta, quando eu trabalhava em empresa, agressiva, autoritária, impunha, né, o poder, vamos dizer assim. Já vinha disso, né? E se eu não me sinto capaz, eu vou tentar mostrar para o outro que eu sou, né? E aí a gente segue um caminho que, de forma inconsciente, né, a gente acredita que é o que tem que ser, né? O outro me respeitar e perceber o quanto eu sou boa, né? Eu acabo usando desse tipo de artifício. E, e de lá para cá, né, teve a transição de carreira e tal.
fui percebendo o quanto eu fazia coisas e fazia, para ser reconhecida, na verdade, né? De uma forma também muito sutil, tinha esse pano de fundo para ser reconhecido. E apesar dos processos virem, dos entendimentos virem, né? Eu continuo nesse lugar. Então há um apego a algo que eu quero soltar, que eu conscientemente, né, eu digo, eu quero me libertar disso, acolher ou integrar essa sombra, sei lá. Mas é uma fala vazia, porque no dia a dia as minhas atitudes são totalmente contrárias a isso. As minhas atitudes são de um apego muito grande a algo que eu não sei o que, mas que me faz me manter nesse lugar de não ser merecedora, de não me sentir capaz de realizar, por mais que várias pessoas em torno de mim me falem o contrário. E por mais que eu tenha um histórico também, né, até a nível de trabalho, que me mostre o contrário. Então, tem sido muito desafiante isso, porque é um ciclo, né? Tá assim, um ciclo vicioso, bem, bem chato, inclusive, que nem eu tô me suportando. Ai, ai. Mas é isso, queria compartilhar. Hoje eu estava assistindo uma palestra do Trigueirinho, que ele fala assim, entrega, né? Acho que o Saulo já falou isso também em algum momento. Até mesmo nos trabalhos de libertação do sofrimento e tal, né? Entrega, né? Que aqui eu estou falando e estou fazendo minhas elucubrações ao mesmo tempo. Então, todas as minhas tentativas de olhar para isso com profundidade não estão dando certo. Então, talvez seja isso, entrega, entrega. Além do que o Saulo me falou hoje, né? Porque, eu vou falar o que ele me falou hoje, mas porque esses sentimentos me levam para um lugar de estagnação, de inação, né? E aí hoje ele me falou, você precisa servir, né? Se a gente está numa sanga que prega a, a filosofia Karma Yogi, né? É servir, através do servir, o que precisa chegar, chega. O que precisa ser visto, é olhado, né? É percebido, é entendido e é liberado. Então é isso. Compartilhamento. Namastê. Eu poderia ser alguém aqui que ficava anotando as coisas para falar o tanto de coisa que dá para falar a cada linha resposta, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou uma pessoa, acredito. Então. Gratidão pelo seu compartilhar, querida. E a gente vem aqui dentro de algo muito interessante, muito sutil. No início eu também falava entrega, só que depois eu comecei a falar renda-se, porque o render-se ele é um pouco mais forte. O render-se ele faz com que você reconheça algum tipo de subjugamento. A entrega ela está muito branda para o processo que você está desenvolvendo, né? Não só você nessa abertura dessa vulnerabilidade, né? Obviamente a gente está num espaço que é um espaço disso, de forma alguma a gente está tratando isso de algum outro tipo de forma que não seja expor aqui o que realmente importa para trazer à luz, né? Mas realmente tornar isso
cada vez mais claro, não somente para os outros, mas para você vai fazer total diferença. Principalmente se essa energia não é energia de vitimização, não é energia de carência. Porque quando a gente traz as coisas e a gente traz como energia de vitimização ou de carência, a gente passa realmente a não assumir a nossa responsabilidade no processo e faz com que o outro seja realmente culpado ou culpada de tudo aquilo que está dando errado na minha vida ou qualquer outras coisas, né? Más escolhas levam às más situações, boas escolhas levam a boas situações. Ora, boas situações ou más situações, boas escolhas ou más escolhas são pontos de vista, né? Porque são pontos de vista, porque está dentro do que a gente chama de dualidade. Mas, enfim, todas elas têm algo em comum, que justamente compartilham da forma com que se está enxergando o que está vindo até você. Então, a forma como eu enxergo é uma boa escolha, uma má escolha, é um bom momento, um mau momento, uma boa pessoa, uma má pessoa, dentro de preceitos desenvolvidos a mim e que são filtrados por essa tela que traz a nós a experienciação da nossa essência aqui no planeta. Aonde eu estou querendo chegar com isso tudo? Nossa, eu não tenho a menor ideia, Saulo. Você está me enrolando para chegar num ponto que realmente é um ponto crucial, sim. Eu estou chegando num ponto crucial de que se nós estamos falando de uma escolha, ainda que consciente, a gente precisa entender o que está pesando mais nessa balança. Deixar de sofrer ou realmente se libertar do sofrimento? Então, é muito sutil. É muito sutil. Então, hoje eu me encontro em sofrimento e eu chego na beira de um abismo. Eu vou pular de qualquer forma, mas eu vou pular sabendo que eu vou voar ou eu vou pular porque eu não aguento mais e vou cair e vou morrer. Então, existe uma sutileza aqui de um caminho que precisa ser definido dentro de uma escolha que você considera boa ou ruim para você, dentro do seu entendimento, ainda que de forma dual, porque é assim que se ascensiona, de baixo para cima, de cima para baixo, como é embaixo é em cima, como é em cima é embaixo, a mesma coisa acontecendo aqui agora, porém a forma, o intento, como se está tratando o despertar, ele é para abrir ou ele é para deixar de ver as minhas próprias sombras? Eu posso ter um farol ligado porque eu quero iluminar esse caminho, ou eu posso querer ter um farol ligado porque eu estou morrendo de medo. Eu estou com o farol ligado do mesmo jeito, mas qual é a intenção que está regendo todo esse meu processo de despertar aqui? O que está regendo a minha caminhada no planeta? É amor ou é medo? Se é medo, somente o que é do medo vai vir até mim. Porque essa é a minha intenção. Deixar de sofrer. E quando eu clamo a Deus por uma libertação, e eu estou clamando por uma libertação com o intuito de deixar de sofrer, o que nós estamos pedindo? Nós estamos falando assim: Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais sofrer. Você pode fazer a mesma oração: Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Redundante, né? Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu quero ser livre. Abra os meus olhos para que eu possa ver a luz. Abra os meus olhos para que eu consiga ver quem está me maltratando, sabe? Então, são coisas similares. Eu estou trazendo diversos exemplos, porque eu estou falando de uma sutileza muito grande, eu estou falando do intento, eu estou falando do entendimento da forma como se constrói a manifestação
inclusive do pensamento e da palavra e da ação. Então, a chave disso é no que vem antes. Não é no que eu estou fazendo agora para remediar essa situação. Porque remediar essa situação vai tampar um buraco que daqui a pouco ele vai se abrir novamente. Mesma coisa que você tomar um remédio, mesma coisa que você colocar um band-aid. Se você só tomar o remédio e não resolver o problema, não vai adiantar. Você vai tomar o remédio, você vai alterar a sua química, isso vai fazer com que momentaneamente você pare um sofrimento, regule todos os seus, né, as suas substâncias moleculares no seu corpo, mas se você não tratar isso, seja de que forma for, você vai parar o remédio em algum momento, você não vai passar o resto da tua vida tomando remédio, só se você quiser. Vai parar de tomar o remédio e você vai cair no sofrimento de novo, porque você vai tirar aquilo que estava trazendo a você a paz, e você transferiu a paz para o remédio, tirou o remédio, perdeu a carroça, e aí realmente você ficou capenga de novo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para isso. Só que nós temos que olhar para isso com coragem. E quando eu falo olhar com coragem, eu não estou falando de ir de encontro a isso, ou tentar decupar absolutamente toda essa questão para resolver matematicamente de que forma eu vou ou não sair dessa situação. Porque uma simples mudança de intento consegue derrubar um dominó inteiro. Porque se nós somos uma experiência aqui, tudo que eu estou vivendo, experienciando hoje, está ressignificando toda a minha experiência nesse plano também, para comigo mesmo, para com o próximo. Então, o que eu preciso desenvolver em mim? A capacidade de recognificação. A capacidade de entender a partir e através de mim um novo olhar. Um novo olhar primeiro sobre mim, para que eu tenha sobre mim cada vez menos expectativas, cada vez menos projeções, para que eu me veja como eu sou. Porque se eu espero que ser uma pessoa bem-sucedida é ser como fulano, ou ser como ciclano, toda a sua vida vai ser construída para que você seja como fulano, seja como ciclano. E isso vai trazer uma infelicidade muito profunda para dentro do seu ser, porque você nunca vai ser como ciclana nem beltrano. Porque eles são eles. E você é você. E tens a sua experiência aqui no planeta. Então, modelos construídos são muito perigosos para nós. Modelos construídos de uma projeção de terapeuta perfeito, modelos projetados a partir do que seria ter uma boa receita recorrente mensal, modelos projetuais do que é ser uma mulher, modelos do que é ser uma mulher de negócio, modelo do que é ser uma mulher negra nessa sociedade, modelos, blá, 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 modelos, projeções. Você vai comprando novas oportunidades. E esquece de olhar o principal disso tudo, que é você mesmo. Então, qual a forma com que eu me relaciono comigo? Ali está a chave da minha relação com Deus e a minha relação com o universo. Por isso que eu digo que todos nós temos todas as ferramentas disponíveis. Todos nós temos. Mas nós estamos olhando para fora constantemente. Nós estamos num caminho de que nós sabemos assim, eu preciso olhar para dentro, mas eu preciso olhar para dentro olhando para fora. Eu preciso procurar em mim, mas eu estou lendo o livro.
Eu preciso meditar, mas eu estou fazendo outra coisa. E quando eu estou cuidando de mim, quando eu estou fazendo o básico comigo? Qual é o básico? O básico do básico do básico é o autoconhecimento. Principalmente autoconhecer-se através da experienciação do corpo, porque senão nós não estaríamos encarnados aqui. Então, eu preciso colocar esse carro para rodar. E é por isso que eu falei do servir. Porque nós precisamos colocar o nosso carro para rodar constantemente. Porque se nós esquecermos a proposta desse carro, esse carro vai dar problema. Em algum momento esse carro vai dar problema. A maior e mais sublime das consciências, e que nós já estudamos e vimos em várias escrituras, eu vou relembrá-los aqui a vocês. A maior das consciências é a consciência do serviço. De todos os estados búdicos, de todo o estado crístico, de todos os estados de escrituras que nós lemos, que nós vimos. Só que não adianta eu falar. Você precisa compreender isso. Todos nós precisamos compreender o serviço. Assim como nós precisamos ressignificar o que nós temos chamados de serviço. Não adianta o Cristo ter lavado os pés dos discípulos, não adianta o outro ter feito aquilo, não adianta a gente estar fazendo isso, não adianta a gente estar colhendo lixo, não adianta se você acredita que está trabalhando para outra pessoa, senão você. Se a Jaiante tivesse feito a reunião do BDB hoje, falando assim, nossa, fiz a reunião do BDB, essa reunião eu fiz porque eu trabalho para o Saulo, estou supondo. Ela não faria essa reunião. Ela não daria o gás que ela deu na reunião. Ela não conversaria com as pessoas. Ela não se sentiria motivada, ela não se incentivaria a fazer isso se fosse para uma pessoa. Por isso que a consciência do serviço ela tem que estar bastante clara. Quantas vezes vocês já me escutaram falando o que eu estou fazendo não é para mim? É necessário que na consciência do serviço a gente tenha em evidência que o principal ganhador do serviço não sou eu, é você. Quando você faz um serviço voluntário, é porque eu não me considero um ser aqui, entendeu? Eu estou aqui e estou ao mesmo tempo. Você ganha com isso. A minha participação nesse jogo é diferente. E eu espero e rezo, oro, medito, peço para que se expanda esse olhar sobre si mesmo até certo ponto, que se transborde toda a ilusão do eu e tenha consciência do farol de luz que você é, para que as suas ações também não sejam para você. Porque quando nós estamos executando o serviço para o outro dentro da consciência pequena, humana pequena, nós não estamos sendo altruístas. Nós estamos querendo ganhar algo em troca desse serviço. Se a minha consciência já é expandida e eu faço um serviço ao próximo, é a mim que eu estou fazendo. Tá complicado? Ficou muito complicado? Vou ler então uma passagem que vai ajudar vocês, então. Vou buscar aqui uma passagem que vai ajudá-los.
Vamos lá. Vou procurar aqui. Vamos lá. Nossa, é difícil achar um... E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestires, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fazes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Em consciência de serviço, você está servindo ao próximo e a si mesmo. Porque quando você serve o outro, é ao Cristo que você está fazendo isso. Então, quando você tem a consciência do serviço, você serve ao próximo e principalmente a si mesmo. Por isso que os justos vão para a vida eterna. Então, você está dentro da consciência da justiça, colocando aqui de acordo com essa passagem. Quando você não o faz, você está negando o atendimento ao Cristo. Ou seja, você está negando o atendimento a si mesmo. E quando você não o faz, quando você está com a consciência limitada, pequena, humana, executando o serviço. Então, nenhum dos dois é beneficiado, porque você não está ali executando um serviço. Então, o outro não recebe o serviço, você não recebe o serviço. Logo, o Cristo não recebe serviço, então estes irão para o tormento eterno. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, dentro de tudo que a gente conversa e já conversou, inclusive dentro dos nossos encontros, falando sobre Karma Yoga? Lembrando que a gente não é uma sangha de Karma Yoga. Lembrando que os nossos preceitos que a gente coloca não são de Karma Yoga. São preceitos que estão descritos em escrituras védicas como Karma Yoga. Então, se existe uma forma de dizer que o serviço é a razão de tudo, a gente poderia, inclusive, falar que nós somos monges e freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá também. A gente poderia dizer que nós somos franciscanos também. A gente poderia dizer que nós somos de qualquer outra forma. Mas, sim, existe algo dentro do Karma Yoga que torna isso uma coisa mais prazerosa, que é a intenção suprema do serviço. Então, prestem atenção. Da mesma forma que eu posso estar servindo e estar realizando um desserviço a mim, ao próximo, ao Cristo, eu posso estar cobrando uma libertação de uma forma não liberta, de uma forma que eu realmente não quero isso. O que eu quero é deixar o sofrimento. Então, existe algo que precisa ser olhado, né, com muita profundidade, porque como a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo, assim também é o silêncio do serviço, né? A gente pode estar
executando um excelente serviço no silêncio absoluto. E a gente pode estar executando e prestando um péssimo serviço com alabardes e pirotecnia para toda a vida e para toda a existência. Então, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Às vezes a gente acha que a gente está cheio de serviço, mas na realidade não é. Na realidade são desculpas para que a gente não faça o nosso serviço principal com a gente mesmo. Sabe aquela pergunta? Ah, eu quero despertar. Para que você quer despertar? Para quem você quer despertar? Normalmente, você vai perceber que a tua resposta ela não está para uma liberação kármica ou qualquer coisa que seja. Sua resposta vai estar porque você quer resolver todos os seus problemas egóicos. Sua resposta ela vai estar voltada porque você quer saber qual é o teu propósito, qual é o teu sentido de vida, você não quer mais sofrer, ou você quer ser maior do que alguém, ou você quer experienciar algo. Está tudo ligado ao pequenino ser. Está tudo ligado a atitudes extremamente umbilicais do ser. De fato, o que não é ainda compreendido e reconhecido, de certa forma, até mesmo pela maioria das pessoas, algumas sim reconhecem, não o reconhecimento banal, mas o reconhecimento da renúncia, né, que é feita por nós aqui, por nossa família e até mesmo por outras pessoas ao redor do mundo, né, uma renúncia de uma encarnação, é que é um pouco mais além, é um pouco mais além do que talvez a mente humana consiga compreender. É um pouco mais além. Então, uma renúncia, ela é mais do que deixar algo para trás. É um pouco além disso. Quem sabe eu não esteja projetando uma simples ideia. E, obviamente, essa projeção nunca vai ser alcançada, porque ela é uma projeção. Inclusive, falamos sobre isso no domingo passado, sobre projeções. Que tá um show também. Primeira coisa é parar de projetar. Olhar para dentro. Botar esse carro para rodar. Sentir o sol queimando no lombo. Deixar a formiga picar o dedão do pé. Cortar a mão no facão. Sentir a terra. Recolher lixo na rua. Básico. 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 Depois se volta para os assuntos do céu. Lá os assuntos do céu nunca vão mudar, eles são os mesmos. Entra ano, sai ano, entra milênio, sai milênio, entra profeta, sai profeta, entra Cristo, sai Cristo, entra Buda, sai Buda.
As escrituras estão lá, imutáveis, e todas as presenças trazendo o mesmo recado. O que não muda, não vai fazer diferença. Bota o carro para rodar. Namastê. Alguém mais, people, para hoje? Já que vocês estão tão falantes. Já que vocês estão doidos para conversar. É engraçado, né? Eu estava falando antes da gente entrar, antes da lei entrar ali também, que as pessoas vão passando por processos emocionais e as coisas vão acontecendo e quer conversar com todo mundo, mas na hora que a gente tem a oportunidade de trazer uma luz. Fala, Lívia. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria entender um pouco mais dessa culpa toda em usufruir tudo de bom da vida. Passa também um pouco pela questão que a Ananda falou, né, do merecimento. E aí eu só consigo lembrar de uma frase você falando que você imagina um elefante falando que, eu não mereço ser um elefante. Aí toda vez que me vem essa culpa de não conseguir usufruir de tudo de bom, eu fico assim, gente, eu tô aqui o elefante não aceitando ser o elefante, né? E é isso. Eu acredito que uma questão ela está intimamente ligada com a outra, né? Então, muito do que foi trazido aqui tá dentro disso. As duas questões elas estão ligadas ao que é básico, né? A gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre alimentação, a gente está falando sobre proteção, a gente está falando sobre o básico. As duas formas não se aceitam porque existe uma projeção. Uma que é uma projeção de escassez e a outra é uma projeção de escassez também. As duas projetam a escassez. Tem um ditado que fala, eu já usei ele algumas vezes, que é assim, tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. Então, aonde nós estamos colocando a nossa significância de prosperidade? Aonde dentro de nós foi ensinado que ter é melhor do que não ter, ou que ter me coloca em um ponto em que eu estou sendo privilegiado de alguma forma, que faz com que o outro seja inferior a mim. Ambas as formas trabalhadas aqui são formas de arrogância. Uma é uma arrogância por me achar de menos e outra uma forma de arrogância por me achar de mais. Mas as duas são formas de observarmos a nós mesmos de maneira extremamente arrogante. Nós não conseguimos olhar para nós como ser divino que somos. Então, dentro de uma esfera, eu olho para mim e me coloco aquém de toda essa situação. A outra, eu olho para mim
Só que a minha falsa modéstia não me deixa ver que eu me percebo além daquela situação. Ela me coloca num ponto em que eu gostaria muito de ser igual, mas eu não sou. Então, a partir dali vem esse sofrimento trazendo a culpa por eu estar usufruindo de algo e o outro não está. Por quê? Porque eu não consigo reconhecer que o meu lugar naquele momento é um lugar que é merecedor daquilo, daquele ponto. Exceto, obviamente, quando a gente trata a culpa de forma como culpa mesmo, do tipo de um enriquecimento ilícito, algum tipo de coisa que eu fiz que me trouxe algo que realmente não me pertence, ou eu me uni a pessoas que fizeram coisas desse tipo e que me colocam numa posição no qual realmente eu sinto culpa por usar tudo isso. Imagina, por exemplo, nossa, eu estou aqui na maior felicidade, comendo nos melhores restaurantes, de repente eu descubro que todo esse dinheiro que eu tenho é um dinheiro que desviou da merenda escolar. Imagina, eu falo, nossa, ponto, acabou ali a minha digestão. Né? Então, ali eu entro num estado de culpa e aí eu posso ter, né, mentalmente, psicologicamente ou qualquer coisa que seja mente, eu posso ter aí um retrocesso de uma culpa de todas as vezes que eu comi e isso pode gerar uma sequela futura em todas as vezes que eu for sentar numa mesa e comer. Então, se a gente está falando de algo real que aconteceu e eu tenho essa consciência, essa culpa, obviamente, ela está interligada a um processo moral. Então, é um processo moral que me coloca em uma posição ao qual se faz necessário algum tipo de auto-julgamento, auto-punição, para que eu consiga sair daquela situação de alguma forma por mim mesmo. Ora, quando não existe nenhuma situação, e eu não vou nem falar sobre karmas e vidas passadas e etc., porque senão a gente vai cair dentro de um algo que pode ser algum tipo de ressignificação, por, era o meu karma passado, era a minha vida passada, eu não tenho que resolver isso. Não, a gente tem que resolver as nossas pendências todas e agora, não tem outra hora para ser resolvido tudo isso, né? Mas eu estou nesse mesmo ponto de arrogância, uma arrogância comigo mesmo, né? Uma arrogância comigo mesmo de eu não me permitir perceber o meu local dentro dessa história. Então eu crio uma fantasia em cima disso que eu sou, me colocando na mesma posição do outro e me culpo toda vez que eu faço determinada coisa. Eu estou tratando aqui de dinheiro, mas podem ser N coisas. Pode ser relacionamentos abusivos, isso pode ser sexo desenfreado, isso pode ser vício, isso pode ser todos os tipos de vício, né? De drogas, de roubo, de qualquer coisa que seja. Né? Falei dos relacionamentos, eu falei sobre essa gama toda de identificações que nos prendem na consciência da matéria, mas essa coisa ela é muito sutil, sabe? Assim, eu me culpo porque eu estou fazendo determinada coisa e o outro não está. Isso vem de uma falsa modéstia. Isso vem de uma falsa modéstia, porque se realmente eu me culpasse, por isso eu não estaria fazendo. Se eu tivesse consciência real que me permitisse ter compaixão, não pena, mas compaixão, eu não repetiria o padrão. Porque a consciência me demonstraria a compaixão para com os outros seres e a partir dali aquilo não mais se repetiria. Logo, existe
uma falha nesse sistema. E por conta da falha que existe nesse sistema, a falta de uma punição me martiriza. Então eu sou o meu inquisitor, sabe? Eu sou quem vai me punir. E para mim essa é a pior de todas as punições, porque a culpa, ela é o guarda que encarcera você, é a prisão e você é o prisioneiro dela. Então, toda a compaixão que falta para com o próximo, de certa forma, eu estou dando exemplos aleatórios, eu não estou colocando um ponto específico sendo trabalhado aqui, por isso que eu estou tratando de uma forma bem ampla, bem, né, estou trazendo de tudo aqui. Toda essa humildade que falta em mim é cobrada de mim mesmo inconscientemente. E como que eu saio dessa prisão da culpa, né? Como que eu saio dessa prisão da culpa? Tornando possível os acessos. Só que, ao tornar possível os acessos, eu vou identificar que eu estou perdendo poder. E isso eu não quero, eu não desejo. Logo eu percebo essa arrogância em mim, que estava mascarada de modéstia, de humildade. Então é só a gente fazer esse caminho contrário. Eu me sinto muito culpado pelas crianças que não têm o que comer. Ok, o que você vai fazer com relação a isso? Nada. Você vai ficar com culpa? Claro que vai. É claro que você vai. Mas você vai lá agora fazer a comida para elas, você vai entrar em algum grupo que vai estar fazendo algum tipo de coisa dessa, você vai estar procurando saber como fazer alguma coisa para melhorar a fome das crianças? Não. Não que agora eu não posso, agora eu estou ocupado, agora eu tô aqui ouvindo o Saulo falar, 21 e 21. Agora eu não posso. Não, não, eu não posso porque eu vou estar visitando a minha mãe. Aí, sabe, eu vou estar visitando minha mãe, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer tal coisa. Não, amanhã, depois de amanhã eu vou estar fazendo tal coisa. Então, a gente está falando de questões básicas de uma falta básica para com nós mesmos, para conosco mesmos. Uma falta básica de uma comunhão para com o real altruísmo nos nossos corações. Porque, sabe, assim, quando você vê uma coisa e você faz de tudo para sanar aquilo e você já secou todo o possível, você dorme tranquila, você dorme bem. Porque você fez por onde. Agora, se você sabe que deveria estar fazendo e não faz, aí realmente essa culpa vem. Ou outros tipos de culpa vêm, ou situações, ou quaisquer que sejam as outras coisas vêm. E aí, realmente, eu vou ser um escravo de mim mesmo, transitando de prisão a prisão. Na hora que eu esquecer aquilo, eu me libero, curto minha vida bem, até a hora que eu me prendo de novo. Aí, de repente, eu me libero novamente, curto a vida, fico bem. Depois eu me libero novamente. E aí é um ciclo. É um ciclo de sofrimento sem fim. Exercício
o mesmo da questão anterior. Servir. Servir. Mas o serviço também ele precisa ser visto de uma outra forma. O serviço, ele não pode ser visto como um tempo que já estava perdido, eu não tenho o que fazer e aí eu vou fazer alguma coisa. O tempo que eu espero do serviço é o seu tempo mais caro. Estou falando como Deus, tá? Não como salvo. Eu falo como consciência divina. O tempo que eu espero de você de serviço é o seu tempo mais caro. Porque se o que você me dá é o resto do teu tempo, é o resto das suas roupas, é o resto da sua comida, isso não tem valia alguma para com o próximo. Se você me dá de comer o que você vai comer, é caridade. Se você me dá uma roupa em bom uso, é caridade. Se você me dá o seu tempo em bom uso, isso é caridade. Isso é serviço. Isso é servir. A gente pode tratar de inúmeros exemplos, né? Desde comida, bebida, vestuário, atenção, carinho, oração, amor, ou qualquer coisa que seja. Para conosco mesmos. Para aqueles que estão conosco. E expandindo isso para todos aqueles que nos rodeiam e fazem parte dessa nossa existência. Essa é a consciência do serviço. Talvez agora, dentro dessa consciência do serviço, comece-se a captar o que é uma renúncia de uma encarnação. Todo o meu tempo mais caro, o meu tempo de uma vida inteira está destinada ao próximo. No que será que talvez a gente possa fazer mais para que a gente torne possível todos esses planos? Esse é o tempo que Deus espera de nós. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas qual é o tempo de Deus? Agora. Qual é a forma de assumir estando a serviço? Pode parecer um pouco radical, mas não espera resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não espera acreditar que, nossa, agora eu vou, quando eu for desencarnar, eu vou fazer um trem muito louco, aí eu vou virar um mestre ascenso e pronto. Pum! Não. É a tua caminhada que te torna isso. É a tua entrega que te torna isso. Não, aí lá quando eu iluminar, mas por que você está pensando nisso? Não, quando eu, mas por que você está pensando nisso? O que você está fazendo hoje que vai trazer a você o resultado que você espera? Qual foi esse resultado? Em casa, trabalho, relacionamento? O que você está fazendo hoje que vai trazer esse resultado? Então percebe, toda a nossa posição de vida hoje determina de forma crucial o nosso real merecimento. Não espera resultado diferente de uma entrega diferente. Não espera um resultado estroboscópico, um resultado estroboscópico num investimento pequeno. Investimento em negócios, investimento em empresas, investimento de dinheiro, investimento de alma.
Nós não podemos esperar resultados diferentes do que nós estamos realizando. Daí também surge o sofrimento. Mas eu estou me dedicando tanto, eu estou me dedicando tanto, eu estou me dedicando tanto, aí não está vindo aquilo que eu estou querendo, que eu estou precisando, que eu estou desejando, eu estou me dedicando tanto, cadê? Eu estou me dedicando tanto, cadê? Daí vem a consciência, que diz para você que o tempo de Deus é perfeito. Que não depende de você. Vai fazendo a tua parte, vai fazendo a tua parte, vai fazendo a tua parte. Recebe como um presente, doa como um presente. Recebe como um presente, doa como um presente. E em algum momento essa gratidão contínua, flutuante, de introspecção e extroflexão vai fazer sentido em algum momento. E aí essa energia vai mudar. Aí esse espectro de luz vai mudar. Aí essa toroide vai acontecer. Aí a harmonia vai acontecer. Aí o alto padrão vibracional acontece. E aí não tem nada que vai te tirar do eixo, porque você já vai estar sendo a luz em ação. Igual a locomotiva. Pá, 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 pá. Porque ali só tem amor. Naquela respiração só tem amor. Naquela entrega só tem amor. Nas relações só tem amor. Naquele cuidado só tem amor. Naquele emprego só tem amor. E se eu sou o amor, somente o amor vem até mim. Ah, mas isso não dá certo. Claro que não dá. Se você está seguindo os jovens místicos lá do Instagram, não vai estar. O que eu vi de postagem antes do carnaval para justificar as fotos deles nos carnavais, você não imagina. Procurando justificativa nas escrituras, procurando justificativa nas festas do Antigo Egito, até foto lá de coisa do Antigo Egito, lá de Bacanal, colocaram para justificar a ida ao carnaval. E, claro, eu vou me fantasiar de uma coisa bem esotérica, bem místico, para depois eu ter um monte de foto para postar. E as pessoas vão perguntar onde você estava. Eu falo, estava no carnaval. Mas pode espiritualidade no carnaval? Já está tudo escrito. Está tudo escrito que pode. A nossa mente dá cada volta. Ela dá cada volta. E faz a gente dar cada volta junto com ela. Que é maravilhoso. Uma coisa interessante sobre isso, se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo meu quando eu era criança, e isso é até hoje. Eu não gosto de comer quando tem alguém do meu lado que não tem aquela oportunidade de comer. Ou eu deixo de comer, ou eu compro algo que é a mesma coisa que eu estou comendo para aquela pessoa, ou eu divido com aquela pessoa que eu estou comendo. Muito raramente, só se eu tiver de passagem ou alguma coisa assim, você vai me ver comendo alguma coisa perto de alguém que não tem aquela oportunidade de comer. Só que é um pouco diferente, porque eu nunca fiquei com pena. Eu nunca me culpei por estar comendo. Estou falando de mim, de um caso meu. Tá? Peraí que eu entrei em coisa aqui, desativo e ativo. Pronto. Se eu estou falando especificamente de comida e estou falando de mim. Não estou falando de nenhum outro assunto que não seja esse aqui. Eu sempre fui uma criança que eu sabia, por exemplo, estava calor, e aí estava lá o porteiro do meu prédio, as crianças ficavam chupando picolé na frente do porteiro. E eu não fazia isso.
porque eu sabia, mas eu não fazia isso me culpando ou me colocando no lugar. Eu sabia que ou eu não comia, ou eu dava o meu para ele. Ou eu pedia dinheiro para minha mãe para que eu comprasse um picolé para dar para ele. Então são coisas assim que a própria consciência do ser, ela precisa estar acontecendo para que a gente não se pregue peça, seja de quais formas forem, né? A gente pode falar de tudo sobre isso. Relações abusivas, a gente pode falar de tudo com relação a isso. Dinheiro, tudo. Eu vou citar um outro caso, que é um oposto disso, e vou falar sobre dinheiro agora. Já posso ter falado sobre isso em algum momento com alguém, não vou citar o nome. Se eu já falei, se você sabe de que eu estou falando, que bom para você. Se você não sabe, não vai fazer diferença alguma na sua vida. Mas eu conheço uma pessoa que conseguiu juntar muito dinheiro e foi comprar o carro dos sonhos. Chegou aí na concessionária para comprar o carro dos sonhos. Acho que a Sheila até trabalha com carros, né? Não sei, acho que a Sheila trabalha com carros. Não sei, eu vejo algumas fotos dela lá no Instagram. E, e são carros que são carros muito caros. São carros que, sei lá, é preço de casa, preço sabe, de coisa assim. E que poderia mudar a vida de muita gente. Nossa, pegar um carro desse, não vou comprar um carro, não, vou comprar 50 mil cestas básicas aqui, sei lá o que eu vou fazer. Mas essa pessoa foi na concessionária, rodou no carro, tinha condições financeiras de comprar o carro, comprovou lá pro comprador, lá para o vendedor que tinha condições, porque teve que se justificar porque não comprou o carro, mas quis mostrar que tinha condição. E não comprou um carro. Comprou um outro carro, muito bom também, mas não era um super carro, era um carro muito bom, mas não era o carro que a pessoa queria. Por vergonha e por culpa do que os outros iriam pensar. E mesmo comprando carro inferior, essa pessoa chegava nos lugares e parava no mínimo 2 quarteirões de distância para chegar a pé para que as outras pessoas não vissem o carro que ela estava chegando. Então você vê que culpa, vergonha, medo, são coisas que estão intimamente ligados e independe se você é homem, mulher, preto, branco, tem dinheiro ou não, é índio, cafuso, mameluco, mulato, amarelo, azul, violeta. Independe. Só depende de única e exclusivamente de uma coisa: autoaceitação. Se eu sou verdade nas minhas emoções, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes, eu chego na minha Ferrari, bato a buzininha e falo assim: bora pro satsang?
Não é isso? Se eu tenho autoaceitação, eu dou uma resposta igual o Osho deu. Eu só não vou me recordar dos números exatos, nem da data exata, mas tem uma reportagem maravilhosa. Eu já devo ter falado isso com vocês algumas vezes, que o jornalista ele chegou para o Osho e falou, mas você está falando sobre desapego, você está falando sobre sei lá o quê, papapá, você está trazendo a não dualidade, a matéria, aquela coisa toda. E, né, jornalista, né, pá, no Osho. E falou assim, como que você se sente sabendo que muitas dessas pessoas que vocês chamam de amigo, sei lá, compraram, sei lá, eu esqueci os números, tá? Desculpa, depois a gente pode buscar isso e colocar em algum lugar, mas tipo, compraram 87 Rolls Royces para você de presente. Eu não sei se vocês sabem, ele dirigia um Rolls Royce, é um carro muito caro, para quem não sabe, é um carro de muito caro. É um carro bem exclusivo, até mesmo por isso que muitas pessoas nem conhecem o nome, é até difícil falar, né, Rolls Royce. E é um carro muito exclusivo, e aí ele tinha, sei lá quantos Rolls Royce, é um número absurdo, tipo 90 Rolls Royce, assim, que tinha hoje. 96. E aí ele falou assim, quantos você disse que eu tenho? Aí ele falou o número lá, 83. Ele, tá. Então, eu não tenho 83. Eu tenho 174 Rolls Royce. E os meus amigos acreditam que eu deveria ter mais. Eles acreditam que eu deveria ter 365 Rolls Royce. Para eu dirigir um a cada dia do ano. Então, é uma disruptura muito grande que a gente precisa ter para compreender que ter também é bom, porque permite com que nós compartilhemos. E não é só ter dinheiro, é ter amor, é ter um lugar para compartilhar, é ter uma vida para compartilhar, é ter um pomar para compartilhar. Estou vendo o Ale, lembrando, tem né? Um pomar para compartilhar, é ter carinho, é ter bondade para compartilhar. Então, é muito bom que nós consigamos manifestar e colocar isso a serviço do bem. Usar o sistema contra o sistema, não é isso que Matrix se trata? Usar o sistema contra o sistema. Então, se eu hoje usufruo de uma condição que me permite experienciar coisas maravilhosas, isso permitiria também com que outras pessoas experienciassem comigo? Não? Ok. Mas isso permite com que dentro de mim eu usufrua disso e eu consiga transmitir algo para o próximo? Assim como, por exemplo, ganhar um curso, blacho, internacional, eu consigo pegar isso, esse conhecimento, e compartilhar com outras pessoas? Ou eu fiz uma viagem, eu consigo ajudar outras pessoas que gostariam de fazer uma viagem igual a essa? Então, a pergunta sempre vai estar voltada para o que é o serviço. Porque o serviço, ele não é só o que você está fazendo. O serviço também vem do sentir-se útil.
Toma sol no lombo. Deixa o caranguejo picar o dedão. Corta com a faca que está cortando a laranja. Corta a mão aí com a faca que está cortando a laranja. Viva! 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 Gratidão. Alguém mais para a gente fechar? Ou a gente encerra? Como é que nós estamos? Nós estamos encerrando? Ou nós vamos trazer alguma coisa nova? Nós vamos encerrar? Nós vamos encerrar do de uma. Nós vamos encerrar do de duas. Então, eu vou colocar uma música que eu tenho gostado muito de ouvir. Para que a gente ouça. E aí a gente medita nela e já encerra. Combinado? Gratidão, gratidão, gratidão. Estejamos a serviço. Namastê, pessoal. Namastê.